Marocas, o tema nosso. Somos marocas e escrevemos histórias. Percurso da escrita. E de onde vem essa maroca? Quem é essa maroca? E o disparador foi essa história. A menina que carregava livros. E essa garota traz elementos incríveis do processo de aprendizagem de todos nós. Quem não passou por uma vontade imensa de ler algo e não compreender? Precisa de uma ajuda, precisa de um apoio. E essa garota me fisgou num determinado momento em que eu acompanhava o percurso da conquista da leitura e da escrita. E ela fazia tentativas e escrevia bolinhas e queria que todo mundo compreendesse. Quando eu conversei aqui com as colegas e sentimos um pouco a necessidade, né, e a importância de falar do percurso do aprendiz. E nós, nesse momento, enquanto escritoras, que também arriscamos, rabiscamos, e o que me toca e me fez escrever sobre isso, né, me fisgou, é a admiração pela autoria. A criança que faz tentativas e ela não copia, né? Porque num primeiro momento a criança em fase de escrita ela copia um colega. Quando você pergunta o que você escreveu, ela não sabe dizer. Ela tem que perguntar para o colega. E nós estamos falando de autoria. Então esse percurso de arriscar, riscar, rabiscar passa por todos esses sentimentos em que a personagem passa. Fica brava, nervosa. E hoje nós vamos falar com vocês e cada uma de nós contará o que tocou para começar a escrever. Por que optamos em escrever? E não pintar uma tela, compor, embora tenhamos aqui uma colega que também compõe. E escolhemos essa linguagem. Então, vamos escutar um pouquinho e por que a escrita tocou e qual foi, ou vocês escolhem, ou diga qual foi a primeira história, de que forma ela realmente passou pela vontade, depois pela escrita, e rabisca, e risca, e arrisca, até tomar o formato de um livro. E isso é muito importante a gente partilhar com vocês. O nosso percurso, assim como a Maroca, que arriscou, tentou, sentiu coisas maravilhosas, mas também dores, que nós sabemos que todo mundo no processo de aprendizagem passa por esse momento de frustração, entrar em contato com o que eu não sei. Eu ainda não sei o que eu preciso para aprender, seja em qualquer âmbito, não só da leitura e da escrita. Então, é um convite, e essa garota, a Maroca, ela descobre a escrita porque ela carregava muitos livros. Era uma garotinha que, embora não soubesse ler e escrever, ela sempre levava da escola livros e ela antecipava. Ela não sabia ler, ela antecipava o texto. E é um pouquinho do que a gente faz, né, como escritoras. A gente faz algumas tentativas, busca outras referências e fazemos a nossa caminhada. Então, o convite está aberto e para vocês também ficarem à vontade, partilhar aqui da nossa roda, ok? Então, vou convidar a Margarida, depois a Sandra e a Valéria para contar um pouquinho. Por que a escrita? Por que e qual livro, né, escolhe ou comenta de todos, fica à vontade, para a gente começar o papo. Continuar. Olá, Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu quero agradecer o seu convite, né,
para estar nessa mesa, nessa roda de debate, e dizer o quanto que é importante a gente falar sobre esse processo criativo e sobre como tudo acontece, né? Quando ele acontece. E a gente tem histórias para contar, né? E o convite é assim, o que a gente leva na bagagem, não é? Que é o título dessa mesa, Marocas, não é? O que a gente leva na bagagem, além dos nossos livros produzidos, não é? Porque nós produzimos, não é? Aí, o que a gente leva? Né? A Maroca levava livros, mas a gente leva, além dos livros, as experiências, a gente leva os sofrimentos, as frustrações, os medos, não é? A nossa bagagem está sempre cheia. E nós, mulheres, mais ainda. Vocês já viram homens carregando bolsas? Homem carrega no bolso de trás, não é isso? Né? E nós, mulheres, carregamos bolsas. Por que será? A gente carrega remédio, batom, band-aid, absorvente, porque sempre tem alguém que precisa. A gente carrega histórias, a gente carrega frustrações e sentimentos, né, que a gente foi vivendo ao longo da vida. E é incrível que, quanto mais a gente ganha experiência, né, para não dizer tempo, né, contado no relógio cronológico, a gente carrega muita vontade de partilhar. E aí, Marilúcia, quando você convida, eu fiquei pensando, né, além de tudo isso que a gente carrega, a gente tem algumas histórias que nos inspiraram lá atrás, né? E aí eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que eu tenho, né, 3 filhos, e na época eu tinha 2 meninos pequenos, né? E o André e o Felipe. E o André fala assim, num determinado momento, ele devia ter uns 3 anos, mamãe, tem um bezerro voando no quarto, né? Aí eu falei, bezerro voando no quarto, né? Falei assim, dei risada, né, e achei esquisito. Aí ele me puxa pela mão, era um besouro que voava desesperado, batendo na lâmpada, na cortina. E aí eu escrevi essa primeira história, né? Aí a gente fez lá mandei para o ilustrador, ele fez, mas eu não publiquei. Mas eu tenho essa história, eu penso que a vontade de escrever a partir da realidade que a gente vive, né, brotou ali, embora eu escreva há muito tempo, porque a gente nasce, né, com essa vontade de registrar, como diz a Maroca no livro, de fazer bolinha, de escrever o nosso nome, de contar a nossa história. E aí a Margarida, escritora, né, que hoje vos fala e compartilha com vocês essa mesa, escreve desde que ela se percebeu no mundo. Então, eu sinto que a escrita está em mim. E é pela escrita que eu me revelo, que eu me liberto. Não é? E aí esse processo criativo foi gerando. E, na pandemia, explode essa escritora, não é? que traz tudo isso que foi vivenciado. Não é? Mas eu quero assim, compartilhar com vocês, eu tenho 4 livros, né? Um se chama Fio de Prata, é um livro de contos, que traz histórias de mulheres que viveram e contaram essas histórias reais. Eu tenho um outro livro, que é um livro de poesia, que se chama Chão Ancestral, e de poemas e fotografias. E eu tenho 2 infantos juvenis aqui para compartilhar nessa mesa, que traz uma menina, que é a Poeta e a Sabiá, e a Poeta e a Flor. Livros, né, que visam despertar o interesse pela leitura e pela pergunta. Né? E, para concluir, Marilúcia, eu quero contar uma fala que eu ouvi ontem, né, numa mesa. A Márcia Tiburi diz que, quando ela começou a se interessar pela escrita e pela leitura, ela tinha 13 anos e foi ler O Príncipe, de Maquiavel. E, quando ela termina de ler, conclusão, não entendeu nada. Aí ela disse de si para si, eu preciso entender. E foi o que despertou, né, para a leitura e para o interesse pela filosofia. E ela traz um questionamento muito interessante. Por que a gente começa pelo mais fácil na escola? Por que, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente começa lá pela base, né? E não pelo difícil? Então, a gente começa pelo fácil e não pelo difícil. E aí eu gostei demais disso, porque a gente tem que pensar mesmo que é o difícil que nos impulsiona.
é o difícil que nos ajuda a caminhar. E nesse ponto que se traz, olhando aí no universo escolar, começar pelo difícil, a importância do professor ter o conhecimento para fazer boas perguntas. Porque uma boa pergunta, ela nasce, né, de um conhecimento para deslocar aquela pessoa que está em situação de aprendizagem. Então, muito bem colocado. Né? E depois, no final, eu vou fazer alguns comentários de como a escrita me fisgou. Tá bom? Vamos escutar a Sandra. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos que estão aqui. Muito obrigada pelo convite, Marilúcia. É um prazer estar sempre ao seu lado e ao lado das amigas aqui também escritora, né? Eu acredito que a escrita, assim como qualquer expressão artística, para cada um, ela atravessa de um modo bem peculiar, né? Então, eu costumo dizer que a literatura, ela entrou na minha vida pela porta da afetividade, né? Pelas mãos da minha avó, que me contava histórias, que lia histórias para mim. E eu fui crescendo com esse gosto assim pelos livros, né? Não só de ler, eu escrevia também, sempre escrevi. Então, eu tenho esse compromisso mesmo de vida com a escrita, né? Independentemente de ser a escrita literária ou não. Então, eu sempre, imitando a minha avó, comecei a criar histórias para os meus filhos, e aí, em 2013, eu decidi publicar uma das histórias, né? Por que não? E aí eu acredito que nós, mulheres, né, mais do que os homens, a gente tenha esse medo e essa necessidade de validação alheia. Né? Então, escrever, todos nós escrevemos, mas daí quando a gente decide publicar, portanto, tornar público aquilo que a gente escreve, é um passo muito grande, né? Porque daí a gente pensa, o que é que vão achar do que eu escrevi? Né? E isso dá um medinho, eu pelo menos tive um medo no primeiro livro, infantil, porque a gente sabe que a gente precisa da validação, e nesse caso da validação do leitor, que é a criança, né? Porque a criança ela é muito espontânea, ou ela vai amar e vai dizer na sua cara que gostou, ou ela vai odiar e vai dizer na sua cara que não gostou do livro. E eu trabalhava em escola, eu vivenciava muito isso, das crianças falarem isso para os escritores, e eu falei, bom, vai chegar o dia que eles vão falar isso para mim também, será que eu estou preparada? Então, eu publiquei o primeiro livro sem saber para onde eu ia, sem saber se era isso que eu queria, e daí eles pediram o segundo, a continuação da história do primeiro, e aí no segundo eu falei, então eu acho que eu dou para coisa. E não parei mais de escrever. E já estou no 14º livro, mas também não gosto de ser rotulada escritora de literatura para infâncias, ou poeta, ou cronista, ou contista, ou ensaísta. Então, é o meu momento. Nesse atual momento, né, de 2022 para cá, eu venho escrevendo para mulheres, publiquei 3 ensaios, esse daqui foi o último ensaio que eu até lancei na Bienal do Livro, mas senti necessidade também de voltar à escrita ficcional. Então, aqui na Flip, eu lancei o Não Cabe em Nós, né, que são 15 contos femininos, com 15 personagens mulheres. Então, eu acho que a escrita é isso. Eu não caibo em rótulo, eu escrevo aquilo que está me atravessando naquele momento, né? E tudo aquilo que interfere nesse meu fazer literário ou não literário. É isso. Muito bem. Valéria. Então, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, todas que eu conheci aqui no Escreva, todas que eu me identifico, tem essa questão de identificação. Então, falar um pouquinho sobre o meu processo criativo de escrita. Começa, na verdade, com composição de música. Então, vocês que me conhecem já aqui no Escreva, conhecem justamente a partir dos livros que eu faço com música, né? Então, eu não tinha sonho de ser escritora, na verdade. E eu nem sabia que eu era escritora. Eu acho que vai acontecendo, tem coisas que vão acontecendo, né? Acho que a Maroca, que carregava os livros aí, a gente vai carregando algumas histórias e depois, quando resolve colocar no papel, descobre tanta coisa da gente que a gente não sabia, né? Então,
vou contar a primeira curiosidade aqui. É a primeira composição que eu fiz com 9 anos. É a primeira lembrança que eu tenho de algo que eu realmente escrevi, assim, e foi nada poético. Foi no governo Sarney, quando ele lançou aquele plano que você tinha que ficar indo para o supermercado, olhar os preços, se ia subir, se ia descer, o que é que ia acontecer. E eu tenho a memória de estar com minha mãe indo no supermercado, olhar aquilo e voltar para casa e compor uma música. A tsunami abaixou os preços, abaixou as portas do supermercado, era um negócio mais ou menos assim. E ali eu falei para mim mesma, eu gosto de música, eu queria um violão e não sei o que lá. Minha mãe, na época, acho que não, sei lá, não sei se não acreditou muito naquilo, e aí o tempo vai passando e a gente vai guardando as coisas. Eu tenho muita coisa guardada, muita coisa engavetada que eu escrevi depois disso. E, então, meu processo de escrita vai começar aí, eu não sabia disso. E aí, depois, na minha carreira, eu fui estudar, fui me graduar em outras coisas, fui fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado, que era sobre capas de discos, não tinha nada, teoricamente, nada a ver com os livros que eu escrevo hoje, no sentido da literatura para infâncias, mas tinha sempre algo ligado à música. Então, se alguém me perguntar o que é que te fisgou para escrever, foi a música. Tanto que eu também escrevo crônicas, contos, e sempre ligado à música. Por exemplo, eu escrevi agora recentemente para um livro a história da menina na lojinha de vinil, que era eu mesma, indo todo dia numa loja de vinil, não tinha dinheiro para comprar disco. E aí eu ia toda tímida, eu pegava os discos de Beto Guedes, que era assim, eu ficava alucinada com Beto Guedes, e aí eu olhava o nome de uma música, ia para casa, pedia na rádio e gravava aquela música. Aí, no outro dia, de novo, ia lá, olhava o nome de uma música. Eu não conseguia gravar o nome de várias músicas por causa da timidez, eu acho que eu ficava tão nervosa. O rapaz da loja me via entrar todos os dias na loja, aí eu, bom dia, essa cara dá uma olhadinha, aí eu olhava o nome de uma música, pedia e gravava. E assim eu gravei uma fita cassete inteira. E aí escrevi recentemente esse conto. Agora, aqui na Flip também teve outro conto que eu escrevi, que foi sobre um disco, até acho que foi com você que eu comentei, alguém comentei, sobre um disco que Zé Cabaleiro produziu, Ode Descontínua para Flauta e Oboé, com os poemas de Hilda Rich. Então, aí eu escrevi um conto sobre isso, porque eu ouço tanto esse disco me toca tanto, que aí eu escrevi também. Então, o meu processo de escrita ele passa, basicamente, pela questão da música. Tanto que esse novo livro aqui, até fala para vocês um pouquinho dele também, é sobre os biomas do Brasil. Eu vou descrevendo bioma a bioma aqui, e na música também. Posso mostrar um pedacinho da música? Claro. Segura aqui, por favor. Deve. Dá para ouvir? O Cerrado, Pantanal faz bem grande demais, bem demais. Como cuido de você, minha terra, dos sistemas naturais, das florestas, dos seus frutos, animais, tudo em volta, pra semente do amanhã sempre brota. E aí vai. Excelente. Então, aí o livro vai narrando a história de uma menina que está na floresta e ela pergunta à Terra como cuido de você, e a Terra vai dar uma resposta a ela. E eu, spoiler, eu não posso contar o resto. Mas é isso, a minha escrita começou assim e está fluindo assim. E obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que tenho que agradecer a vocês, né? Por rápido, né? Convidei, estamos com vocês, né? As 3 aceitaram imediatamente. E chegou a minha vez. Chegou a minha vez de dizer... eu deduzo, né, eu imagino que tenha sido isso, esse fato que eu vou contar para vocês, que deu esse formato na minha escrita. O meu pai era alcoólatra, e quando ele não bebia, ele deitava na rede, escrevia e lia. E eu ficava, em casa tinha uma estante
com os livros e eu ficava disfarçando que eu estava lendo, mas eu ficava olhando ele na rede e aquilo me dava uma paz, porque eu sabia que as coisas estavam bem. E foi ali, eu creio, depois de muito tempo, que eu fiz essa leitura. Eu não tinha pretensão de ser escritora, não tinha esse sonho, vou ser escritora, não. Foi depois de um momento em que eu me distanciei dos alunos, da gestão, que eu senti falta do diálogo com as crianças. E eu pensei, bom, como que eu vou continuar conversando? Por histórias. Aí eu conversei com a dona de uma livraria, comentei com ela, eu quero conversar com as crianças sobre o que foi importante para nós. E ela falou, pode ser uma contadora de história. Eu falei, não, mas eu tenho as minhas histórias. Então, vamos escrever as histórias. E veja que interessante, isso foi depois. Mas no percurso, né, ali, por isso que eu digo, né, e vocês, de uma forma ou de outra, né, trouxeram a questão da bagagem, né, o que fez sentido em nossas vidas, como isso se revela de diversas formas. E como esse momento em que eu estava ali, era o Tesouro da Juventude, era uma coleção que tinha em casa, e de fato, contando isso num outro espaço, uma criança disse, nossa, é mesmo, né? Um livro, Tesouro da Juventude, é verdade, porque a gente nunca fica velho, né, lendo. E ela fez essa associação, né? Muito, muito interessante. E veja, quando foi a minha primeira escrita, eu tinha ali o meu diário, né, aqueles registros, quando estava acontecendo uma coisa muito boa ou nem tanto, mas a primeira carta que eu escrevi foi quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai. Eu me lembro perfeitamente que eu corri para o meu quarto e eu escrevi O Silêncio da Morte. E tenho guardado os registros desse e de todos que eu fazia anteriormente. E por que não trazer escrita agora, né, num outro formato, desde 2015 eu escrevo, porque eu prestei atenção não só no meu pai. Ali, o meu pai ele tinha esse cunho filosófico, ele sempre dizia, eu falava, papai, posso ir em tal festa, em algum lugar? Ele não falava sim ou não, ele falava, se você me convencer. E essa é uma resposta muito sábia, porque eu tinha que argumentar. Não ia ser fácil convencê-lo, né? Isso foi uma herança, né? Foi a herança, e eu comecei a prestar atenção. E, como professora, prestei muita atenção. No caso, neste livro, prestar atenção do que as crianças ainda não sabem e precisam da gente para avançar. E não de julgamentos. Ela não sabe isso, ela não sabe aquilo. Nossa, mas ela não sabe ainda escrever as palavras. Não, mas o que ela sabe? A Maroca trazia esses elementos. E ela fazia bolinha e os colegas diziam, isso não dá para ler. E eu, atenta, olhava e falava, como assim? Ela está fazendo uma escrita, tem um contexto. E eu, olha, eu estou falando, estou arrepiada. E ela dizia, e eu falava, leia o que você escreveu, porque a criança, quando está nessa hipótese, ela é segura. Se ela fez o rabisco, seja qual for, ela vai dizer o que ela escreveu. Mesmo que ninguém entenda, mas ela entende. Olha a autoria aí, né? Então, eu fui prestando atenção nesses elementos, assim como eu escrevi Balança Malu, em uma situação em que a criança estava aprendendo a balançar e queria que eu fizesse tudo por ela. Esse foi o meu primeiro livro. A partir do momento que a personagem descobre o que precisa para aprender, ela vai conversar com os animais. E ela vai conversar com a abelha, com a aranha, com a formiga. Escuta, o que acontece? Vocês não ficam nervosas? Vocês não choram? Vocês estão tudo andando em fila, uma atrás da outra. Ninguém briga. Ninguém. E ela começa ali a perceber, né, uma coisa muito interessante. E eu me seguro aqui para não falar o que é, tá bom? Mas foi tão interessante que nasce o terceiro livro, Uma Coisa Esquisita. Ela descobre como os animais aprendem. E é diferente da maneira que ela aprende. Eles não ficam nervosos, eles não ficam bravos, eles não ficam tristes. Isso é um componente muito importante, que é a nossa singularidade.
E essa singularidade custa uma coisa esquisita, né? Para a gente poder falar o que pensa. E que coisa esquisita traz a criança que quer brincar de uma coisa e a colega quer outra. E como a gente enfrenta isso na vida, não é mesmo? E ela tem que dizer, e a colega diz: se você não brincar do que eu quero, eu não sou mais sua amiga. E isso não está só no universo da infância. Nós temos esses enfrentamentos. Então, esses livros também eu converso com pais que, às vezes, não conseguem, né, considerar, né, descentrar, e como eles são adultos, eles querem que as hipóteses das crianças sejam parecidas com a deles, que já têm ali a bagagem, uma outra bagagem. Né? E o que coisa esquisita traz, então, também esse elemento, e vocês vão perceber que eu navego bem, isso tem muitas questões filosóficas, né? Na época, com certeza, me ajudou a ter esse olhar para o conceito de homem, conceito de conhecimento, filosoficamente dizendo, e me ajudou muito a olhar das hipóteses, dos erros construtivos, da importância da construção da autonomia por meio dessas tentativas, e não ter medo das tentativas. Então, depois disso, surge o Fifo e o Galo Ludovico. Fifo e o Galo Ludovico é o que eu digo, eu aprendo muito com as crianças, por isso que eu quis voltar para a escola conversar com elas. Nós tivemos uma situação, uma criança que, na sexta-feira, ela estava na escola e teve um episódio, ela faleceu no fim de semana, e, na segunda-feira, nós tínhamos que receber as crianças e como falar disso. Nos reunimos, na época eu estava na gestão, reunimos, as crianças chegaram, e antes mesmo, os pais já tinham comentado, né? Foi algo que não daria para não escrever sobre isso. Eles não falavam do que não tinha. Eles falavam do que permanecia. A Camila gostava de brincar disso. Vamos brincar disso? A Camila pintava dessa cor. Vamos pintar da cor? Ela sentava aqui. Um senta um pouquinho, depois o outro senta um pouquinho. O que é isso? Foi algo maravilhoso. Então, o Fifo, ele tem o galo que desaparece. E eu não conto o que acontece, cada um que cuide do seu galo, né? Mas, nas conversas com as crianças, eles trazem um peixinho, uma avó, alguém que, quando eles dizem não tem mais, me conta uma coisa da sua avó, da sua bisavó, do seu peixinho, do seu cachorro. E, quando eles contam, está vivo ou não está? Está vivo, está dentro de você, de uma outra forma. E eu abro um parêntese aqui e digo para nós, quando a gente está aprendendo algum conteúdo, algum conceito, nós precisamos do livro, de um professor ou de alguém que saiba mais do que nós, para a gente ter essa representação mental do conceito. Mas depois eu não preciso mais. Eu não preciso mais do livro, porque eu interiorizei. E a vida eu vejo dessa forma. As crianças me ajudaram a ver dessa forma. Não precisava mais, ela permaneceu. Muito, tão viva que está hoje numa história. Tão viva que está hoje numa história. Então, olha só que belezura, né? Eu poder sentar tão triste na minha infância, olhando, né? O pai que não era aquele pai que eu queria ter. Naquele momento, não era. Porque eu tinha vergonha, porque ele bebia, eu tinha medo, que vocês trouxeram também. E um outro formato foi dado. E agora, levando as crianças, né, por meio de uma outra linguagem, falar sobre esses elementos que me tocaram na minha trajetória. E o Fifo e o Galo Ludovico, e depois a menina que carregava livros, essas inspirações nasceram da minha vida profissional, da minha escolha profissional. Agora, o último já foi um universo diferente, que foi o Baú da Bisa. E o que me fisgou, para a gente finalizar,
foi o encantamento. A mamãe estava com 97 anos e a minha inspiração veio bem nos últimos dias dela. Ela nem soube que eu ia escrever, porque é depois que eu dei esse formato. Mas sabe o que me encantou? Quando eu observava essas duas linhas da vida, o encanto das bisnetas, do bisneto que está chegando no mundo, com a minha mãe que estava deixando esse mundo, entre aspas. E eu, então, fiz o registro do baú da Bisa para que as crianças conversem com os idosos e façam registros para que tenha aí um desenho do que foi a convivência. Então, esse foi o percurso até agora. Fui convidada pela Sandra, e veja como é importante esse espaço que nós estamos aqui, porque há 2 anos eu participei de uma roda com a colega, e a Margarida estava, e eu trouxe um poema, né? Teve a oportunidade de eu falar um poema que eu, olhando um objeto que estava na mesa, em casa, eu escrevi e compartilhei. Isso deu conexão com a Margarida com a Sandra, me apresentou a Sandra me convidou para escrever cartas para o feminino, e eu escrevi cartas para a Mulher de Vermelho, e depois fui convidada para escrever um poema, e, na verdade, eu já tinha o poema, e é assim o processo criativo, né? Essa leitura, e a gente considerar válida todas as nossas vivências, né? Toda a minha vivência, aquelas mais dolorosas, menos dolorosas, e estar aqui hoje com vocês, com essa potência, né, de marocas, de pessoas que a gente arrisca, rabisca, e seguimos tendo aí vocês com a gente, e também querendo escutar um pouco do que vocês carregam. Tem alguma história que vocês já escreveram ou gostariam de escrever, e compartilhem, porque a riqueza é a gente olhar para o ambiente e não ver apenas um banco, uma mala, né? Se eu colocar aquela mala aqui, todo mundo vai ver a mesma mala. Só que se eu perguntar, o que te impressiona? Um vai dizer, que eu tenho que viajar, tenho que ir embora, vou cansar. O outro vai dizer que eu adoro viajar. O outro vai dizer... Enfim, revela a nossa singularidade, que é o que mais lindo, e por isso a docência me presenteou dessa forma. E eu acho que está bom por aqui, vou deixar vocês, porque começar a falar, para mim, às vezes não é tão fácil, mas parar... Então, muito obrigada, e deixo aberto para vocês. Eu é que tenho que agradecer a todos e a todas. Vamos lá, quem gostaria aí? Quem já tem uma história e gostaria... Ontem eu já assisti alguém aqui que já falou um pouquinho. Conta a história do dente de leite, do olhar sobre o dente de leite. Verdade. Olha só, deu o exemplo da mala, né? E ontem eu estava visitando as colegas, e eu sempre visito as colegas escritoras e pergunto o que te fisgou, por que você escreve, né? Essa história. E ela disse, o que a tocou quando o dente do filho caiu. E veja que interessante, né? Eu tenho 2 filhos, 2 netas, o dente já caiu, e isso não, Então, veja... Mas, para ela, tem um toque. Assim como, para muitos professores, ver uma criança balançar é apenas uma criança balançando. Né? E nós temos essa condição, né? A arte tem essa condição de dizer muito mais do que a gente está vendo. Muito mais. E não tem nada... Olha, eu estou olhando a mala, então, como eu estou vendo essa mala, todo mundo vê a mala igual. Não, Deus meu. Deus meu. A palavra dá um reencantamento do mundo, né? E isso é fundamental para a construção do ser humano e da sociedade. Eu sou psicóloga, então acompanho muitas vezes as pessoas que tiveram uma infância muito sofrida. O criativo, o simbólico,
são campos difíceis de serem explorados. Elas são mais concretas. É como se fosse um modo sobrevivência. No modo sobrevivência, a gente é concreto. E quando a gente começa a ampliar esse campo simbólico, a narrar a história por perspectivas diferentes, nós mesmos podemos nos perceber como seres em construção e livres, que não estão determinados por uma biografia exata e concreta. Então, encontram-se novos caminhos para a morte, encontram-se novos caminhos para o dente de leite que cai para a passagem do tempo. E isso vai ressignificando o mundo, né? Exato. Obrigada pela partilha. Bacana isso que a Amana traz, porque em cada momento da nossa vida, em cada tempo, né, que a gente olha para aquele objeto, para aquela situação, a gente vai ter uma leitura diferente dele, né? E se a gente escrever o que sentiu, né, quando criança, depois quando jovem, depois quando adulto, depois quando mais velho, sobre aquele objeto ou aquela situação, a gente vai se expressar de modo diferente, com certeza, né? Exato. Por favor. E escutando vocês, assim, o que me chama muito a atenção é justamente o cotidiano, né? Como a gente escreve sobre o cotidiano, né? E como as crianças, elas veem isso e às vezes a gente precisa estar mais próximas delas para poder entender qual é o mundo, para poder escrever para elas, né? Porque como você falou sobre a morte, né? Veja, o significado para eles da morte é completamente diferente, né? Para nós é tão complicado, mas para eles conseguem né? Sentir, explicar, ressignificar. Então, quando vocês falam, eu lembro muito assim do meu filho, ele tem 4 anos. E ele tem uma coisa com as imagens. Então, assim, se a imagem do livro que nós estamos lendo junto não condiz muito bem com o que a história fala, ele fica revoltado, sabe? Ele fica bem revoltado. Então, e ele entende. Às vezes a gente pensa assim, não, mas não, né? Vou escrever assim. Não, mas a gente tem que pensar em todos os tudo, né, o que envolve aquele livro infantil, a página, a textura, né? Ele não, assim, dele, né? Que nem comprei um livro que é de um autor mais famoso, mas as imagens são todas da mesma cor, assim. É uma história que fala sobre sombra, lógico, mas não tem nenhuma imagem colorida. Aí ele falou assim, mãe, eu não gostei tanto desse livro. Eu estava contando para a Fer, que dividiu o quarto comigo nesses dias, que às vezes vem o livro, eles têm um projeto de leitura na escola, e vem os livros, né? E às vezes vem uns livros muito difíceis, assim. Nossa, tem uns livros muito difíceis. E o Davi, ele já percebe isso, quando ele gosta e quando ele não gosta. E nós ficamos a semana inteira com o livro, e chega na segunda-feira, ele tem que explicar o livro já, naquilo que ele entendeu, né? E às vezes ele lê uma vez e ele não quer mais. Aí eu mando um recado para a professora, né? Professora, eu não sei, né, se ele vai saber, eu toda preocupada com o desempenho da criança, tudo, né? Porque eu só li uma vez para ele. Ela falou assim, não se preocupa, porque nessa uma vez, ele já pegou o que precisava, ele só não gostou do livro. Que interessante, né? Porque ela falou para mim que mesmo quando ele não gosta do livro, ele vai lá e explica do mesmo jeito. Mas ele não gostou, ele não quer aquilo assim para semana, mas ele não gostou. E que interessante isso, né? São tantas... escrever para criança, eu acho que é muito mais complexo do que escrever para adulto. Sim. E eu tenho, assim, dentro do Escreva, a gente vê as palestras, né? E tem procurado. E eu acho que esse convívio agora com a Feira ali no quarto, vendo os livros dela, a trajetória dela como contadora de história também... Eu fico pensando assim, meu Deus, como é complexo e como as pessoas ainda veem a literatura infantil como uma literatura menor. E é uma literatura tão cara. Nossa, como é caro o livro infantil, né? Às vezes é muito mais caro. E daí, se você for pensar, eu vou comprar um livro grosso assim para o adulto e comprar um livrinho, né? Só que
Poxa, tem o trabalho de várias pessoas. Ontem, lá numa mesa da Nalu, na Urutau, ela fez um livro infantil agora, que é A Menina e o Sabiá, e a ilustradora estava junto. Elas têm essa coautoria. Ué. Do livro, né, infantil. E muitas vezes a gente não tem essa coautoria. O autor acaba tendo que pagar para o ilustrador, né? Mas como é complexo esse ilustrador conseguir colocar nessas páginas aquilo que nós quisemos dizer como escritores, né? Então, é muito complexo. E assim... E como ainda é considerado, assim como o poema e os contos, como é considerado uma literatura, parece que menor. Até aqui na Flip a gente estava falando, né, que faltam espaços para as crianças, com espaços mais interativos, para que os contadores se juntem, que as pessoas aprendam também, falem sobre isso e possam adquirir até materiais para as contações de história. Então, ainda um desafio para a gente. Desculpa se eu me alonguei, mas é que realmente me chamou muita atenção. Mas a ideia é essa partilha mesmo, né? O que tocou. Mais alguém gostaria? De tudo que vocês falaram aí, né, eu acabei me identificando um pouquinho com cada coisa. Eu também escrevo, também sou professora, né? E aí, assim, quando vocês perguntaram o que me puxou para a escrita, o que me tocou, né, para escrever. E aí, quando a Valéria fala que a escrita dela vem da música, né, desse caminho da música, eu aí comecei aqui a lembrar que, criança, eu morava no interior. O costume no interior, naquela época, era almoçava, os pais iam repousar, entravam mesmo para o quarto, eu tirava aquela soneca, né? Uhum. E eu ficava com meus irmãos, né? Um fazendo uma coisa, brincando de uma coisa, e a minha brincadeira era ficar no quintal, me fantasiar com alguma roupa grande da minha mãe e cantarolando. As músicas que eu cantava não eram as músicas que existiam, eram as músicas que eu criava, né? Eram as letras que eu criava. E olha a autoria. Não tinha ideia por que eu fazia isso, né? Só que depois a gente começa a refletir sobre essas questões e a gente percebe que foi um caminho, né? Foi uma bagagem que nos trouxe para a escrita. E eu vejo hoje que muita coisa que eu escrevo é realmente uma escrita afetiva. É daquelas lembranças, é daquelas vivências, daquelas brincadeiras, daquelas trocas, né? A bagagem que eu fui acumulando nesse tempo. E, quando eu comecei a fazer a escrita para as crianças, o processo foi justamente esse. Na roda de história, eu percebia que, às vezes, elas não tinham mais interesse pelo acervo que a gente tinha de histórias, né? Você pegava os livros e já não despertava aquele interesse. Daí eu comecei a criar. Eu ficava percebendo assim, os elementos que eles gostavam. Teve aquele momento do videogame, não sei o quê. E aí eu começava a criar alguma história, colocando esses elementos. E eles ficavam assim. Era uma turminha de 5 anos, né? Eles ficavam parados assim. Então, foi uma forma também de trilhar esse caminho e depois colocar no papel. Aí eu comecei a escrever as minhas histórias. Eu digo, se eu estou contando aqui, eu vou chegar em casa, vou escrever para não se perder, né? E comecei a escrever, comecei a desenvolver esse acervo, né, para trabalhar com as minhas crianças. Então, esse contato, essa experiência, ouvi-las, é muito importante realmente nesse processo. Bacana. E veja só, eu me conecto com o que você está dizendo, porque nós também colocávamos os bonecos na roda para criarmos histórias. Olha o que você falou, nós fazíamos isso. Interessante que alguém começava, a gente ia continuando, assim como o desenho coletivo, né, que vai fazendo o desenho, tinha o momento de criar histórias. E eles vão trazendo elementos da turma.
Então, assim, aquela colega que não divide o lanche, a que não divide a lancheira, aquela que não divide o brinquedo, né? Eles vão colocando isso ali nos personagens. E é isso, as minhas histórias nasceram desses diálogos. O que era difícil, o que era fácil, o que você faz quando é difícil? Eu choro, eu peço para o meu irmão fazer, eu peço. Mas e se alguém fizer? Se alguém fizer o tempo todo, nós vamos aprender. Então, essa roda, né, que, de certa forma, a gente está aqui agora falando dos nossos momentos, e as crianças falavam dos momentos, estamos, né, dando um outro formato para isso, uma outra linguagem, e a essência está ali, garantida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É que hoje fala, né, que a literatura ela tem que agradar tanto o adulto quanto a criança, né? E se fala assim, e literatura para as infâncias, no plural, que as infâncias Estão desse aqui adulto também, né? Exato. Esse adulto que ainda tem essa infância. Então, tem que agradar todo mundo. E literatura é obra de arte, seja para criança ou para adulto. E assim, é muito difícil escrever para criança. Igual o Monteiro Lobato. É a visão que a gente tem. Porque antes, por exemplo, o Olavo Bilac, ele escrevia assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Era uma literatura autoritária, né? Depois chega Monteiro Lobato, ele fala que a Dona Benta tem uma cadeira com os pés cerrados e ela senta para contar histórias no mesmo nível, na mesma altura da criança. E essa é a sabedoria, é o amor que a gente tem, né, pelas crianças. Não dizer assim, nós somos, não. A gente está aqui, aquele respeito que a gente tem pela criança, né? Você vê, né, você está citando alguns, né? A colaboração da Clarice também, né, Lispector, que o que a vida exige da gente é coragem para arriscar, né, e a humildade para aprender. Então, essa humildade, enquanto professor, não é negociável. Não é negociável. Porque eles nos surpreendem a cada segundo. Eu sou uma pessoa emotiva, por incrível que pareça, eu não consegui aqui, mas quando eles falavam, eu fui alfabetizadora há muitos anos, e falavam assim, professora, eu estou lendo, e eu me emocionava. E eles, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu, professor? Você está triste? E aí, trabalhar com eles essa questão. Eu dou risada com os olhos, é alegria. Tira isso, retira da sua cabeça, que quando a pessoa chora, porque é muito comum, né, nós, na vida adulta, você olha uma pessoa, o que você tem? Nossa, está acontecendo alguma coisa? Não, eu estou feliz. E a maneira que eu tenho de expressar é uma maneira diferente. Às vezes, se eu der gargalhada, ninguém vai me perguntar, mas como eu estou, né, emotiva, e eles essa conquista, uma coisa que era difícil e nunca mais ninguém vai tirar dele, porque ele conseguiu, eu não fiz por ele. Ele conseguiu amarrar um tênis, ele conseguiu colocar meia, que falava não consigo, e aí ele faz a tentativa, e isso é para nós, escritoras, para nós, pessoas, né, que olha, a gente erra, acerta, mas temos uma história, temos aí as nossas conquistas para assinar a nossa vida, né? Maria Lúcia, a partir do que você está falando, né, o quanto que o despertar para uma aprendizagem, né, liberta, eu fico pensando quando a criança aprende a ler, ela começa a ver o mundo de outro modo, né? Como se tirasse uma venda dos olhos e ela consegue saber que o que ela escreve é o que representa o objeto, né? Ela começa a dar significação para as coisas e ela se descobre leitora. E aí, nós adultos e adultas, a gente acaba tolhendo as crianças, né, com a nossa forma de ver o mundo e nossa pressa de que elas produzam. E aí, eu só queria citar um pedacinho aqui do meu livro. Por favor. A Poeta e a Sabiá, né, que é a história de uma menina que gostava muito de cantar, perguntadeira, como todas as crianças, como todas e todos nós fomos um dia, né?
E aí, num determinado dia, essa menina está cantando no quintal e o pai chama porque tem uma visita, um amigo na casa, né? E ele quer apresentar a filha. E aí ele chama a menina vai lá para a mesa, olha, como toda criança, quando encontra um adulto estranho, né? Fica esquisita, assim, olhando, esquisita. E aí o pai pergunta, o que foi, querida? Perguntou-lhe o pai. O gato comeu sua língua? Quantas vezes a gente não fez isso com as crianças, não é? E quanto que a gente vai se calando ao longo do tempo? A gente era muito espontâneo, depois a gente vai perdendo. Conte ao nosso amigo o que você vai ser quando crescer. E ela encarou o pai, a mãe, o avô e, decidida, falou, papai, já sou, não preciso crescer para ser. E o estranho filósofo de barba, ao ouvi-la, se engasgou, tossiu um pouco e disse, mas que menina sábia é esta? E, naquele exato momento, a poetinha se lembrou da sabiá e, surpreendendo a todos, a ele se apresentou. É só um trecho para dizer assim que, olha, que menina sábia é esta? Ela se lembra da sabiá, que é, né, o título desse livro, e faz a conexão. Não é? Então, vejam como que a linguagem possibilita o diálogo e como que o diálogo, a partir, né, da realidade vivida, possibilita a aprendizagem. Sim. Tenho que agradecer, Maria Lúcia, que delícia ouvir vocês. Isso aqui é um presente maravilhoso, maravilhoso. Estar aqui, né? Não sei se a Lela está por aí, também proporcionar, né, nós nesse grupo, né, do Escreva Garota, sempre dando o apoio necessário e as conexões acontecendo nesse espaço, né, com pessoas que são corajosas, têm humildade e garantindo aqui o nosso espaço de fala, né, que nos tocou na vida. Maravilhoso. Isso não sei se a gente vai conseguir finalizar, porque eu também toco pandeiro. Pandeiro. Toca pandeiro, Tá pandeirista. Já que você falou que toca pandeiro, então, eu só queria comentar um detalhe também sobre o meu processo de escrita, que eu falei que foi relacionado à música. Muita gente não enxerga a música como poesia, eu enxergo. Assim como enxerga a fotografia como poesia também. E tem gente que diz que fotografia não é arte, para mim é arte. Lógico também. Então, eu acho que essas visões de mundo... Sebastião Salgado, que eu digo. Tem muita teoria que não me interessa tanto, interessa o que eu sinto. Né? Então, por exemplo, eu fiz recentemente uma letra de um samba-canção, que primeiro fiz como poesia, e aí um amigo meu me pediu para... uma letra para musicar um samba-canção, eu falei, vai ser esse aqui. Porque era uma poesia, mas é um samba-canção. Quer ver? Ó. Nem toda palavra calada quer falar das coisas contidas no peito e coração. Nem todo amor represado quer desaguar no rio corrente ardente de uma paixão. É que para cada bem me quer, sempre um mal me quer. Desatino em dissabor, melodia só de dor, que de dó se faz menor. Um compasso em descompasso, sem cadência, sem espaço, nota triste de ecoar. Me deixa na queixa para eu me improvisar, me deixa na queixa para eu me harmonizar, me deixa na queixa que eu cifro o meu mundo, me deixa na queixa que eu orquestro o amar. Gente, que é isso? Então, eu vou gravar agora esse mês. A gente vai gravar. Então, assim, eu acho que quando eu percebi que o que eu senti era mais importante do que qualquer teoria, as coisas começaram a fluir. Então, eu consigo escrever conto, crônica, parece aquele disco, né? Contos, crônicas e declarações de amor. Tem um disco com esse nome, acho que é de Maria Zamões, se eu não me engano, né? E, enfim, eu acho que é isso. A gente consegue fazer o que a gente quiser. Inclusive, eu vou pedir... É coisa rápida. Conte só como foi que a gente se conheceu aqui rapidinho, depois eu falo de novo. Sim, como foi que a gente se conheceu? Primeiro dia de Escreva Garota, a primeira vez que eu vim. Há 2 anos atrás, Há 2 anos. Eu caminhando aqui na pedra, vindo para cá, e escuto um passo atrás de mim, e eu acelero, e esse passo acelera. Estava escuro. E eu olhei para trás e falei, oi? Boa noite, né? Alguma coisa assim. Ela, boa noite. E a gente veio caminhando aqui e paramos bem na frente. As duas estavam indo para o mesmo lugar. E, a partir daí, a conexão nunca mais. Mas eu senti medo no primeiro momento, porque eu não estava vendo o que estava vindo. Mas eu acelerava e ela junto. E aí começamos a conversar e a conexão, não preciso nem dizer que foi boa. Ela não largou mais de mim, a verdade é essa. Fala a verdade. Não largamos mais. Mas eu queria falar sobre isso, sabe o quê? Que isso dá uma história. Sim. A gente aqui dá uma história. Dá. A gente é a história.
A gente faz o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. A gente transforma tudo em poesia, em música. Então, esses processos de escrita, eles, para algumas pessoas pode ser de uma forma mecânica, mas para a gente não é. Para a gente é algo que é nosso, que flui. Então, essa história que aconteceu com a gente pode ser escrita no papel, mas ela já está escrita na nossa memória, na nossa história. Sim, já permanece, já tem o seu lugar. E se a gente quiser transformar ela no papel, colocar no papel, a gente coloca e fala da questão da... O que tocou a gente naquele dia foi a gentileza. Ela foi gentil comigo, eu fui gentil com ela. A gente estava no escuro, as duas sozinhas, e a gente se ajudou sem se conhecer. E, a partir dali, eu falei, que pessoa bacana. Aí ela olhou para mim e disse, você também é uma pessoa... E aí estamos. E estamos aqui hoje, inclusive, esse convite de hoje, tenho certeza que começa lá. Sim, não tenha dúvida. Então, a gente tem história, e aí a gente coloca tudo no papel. Sabe que quando eu converso com pais, né, e para compor a história, e falando ali do assunto que está em jogo ali naquele momento, né, vamos rabiscar uma história? Vamos rabiscar uma história coletiva, né, para que cada um fale um pouquinho, né, dando o formato que quiser, enfim. Mas é a oportunidade, né? Assim como a criança precisa rabiscar para dar forma, não é mesmo? Então, é isso. A nossa comunicação hoje, nessa manhã linda, potente, que agora está aqui dentro e não sai nunca mais. Agradecer mais uma vez pelo espaço do Escreva, por nós, colegas, escritoras, corajosas, humildes, né? É isso que nos faz ter esse elo, né? Vai. Eu só queria dizer da importância da Flip, né? O quanto que a Flip faz esse movimento, não é? E não importa se a gente vende ou não vende nossos livros, importa que a gente se conecte com o mundo pela escrita. Exato. E eu quero contar que essa parceria aqui com a Sandra em especial, não é? A gente escreveu as cartas, não é, para as mulheres e mulheres anônimas que contaram história, um livro maravilhoso. Lançamos o ano passado. Ano passado, lançado aqui, e uma sensibilidade tão grande da Sandra, né? E a gente vai se conectando. Sandra escreveu o prefácio desse livro meu aqui, né? E a gente vai escrevendo e se comunicando umas com as outras, né, Sandra? Eu acho importante demais essa conexão que a gente faz aqui. Então, que a Flip, né, continue, que a gente continue vindo a Flip em outros momentos literários, outros eventos, né, Sandra? E a Sandra potencializou o nosso feminino, né? Alma e Letras, dá um aconchego, afeto. Olha o nome, né, o título da editora, não precisa nem dizer. Eu acho que a conversa ficou muito no que há de mais importante, que é a infância, né, ou as infâncias, mas eu acho que essa literatura também para as infâncias, que é a de berço infantil, infanto-juvenil e juvenil, por isso para as infâncias, eu acho que ela está vindo com muita força porque ela é escrita, em sua grande maioria, por mulheres, né? Eu vejo, assim, não fiz estatística, mas eu vejo que a maioria desses livros são escritos por nós, mulheres. Então, é importante deixar registrado aqui também o quanto essa escrita por mulheres, né, que atravessa cada uma de nós e que vai esbarrar em algum gênero da literatura, ela é importante, porque tem muito pouco tempo que a gente escreve sobre nós, sobre as coisas do mundo, e tem muito pouco tempo também que a gente é lida, né? Então, eu acredito que quanto mais mulheres comprarem livro de mulheres e leem mulheres, a gente fortalece essa escrita que está vindo desde muito pouco tempo, mas é pulsante e está vindo com muita força, né? Então, eu acho que isso tem que ficar registrado, porque eu acho que isso é a coisa primeira, né? Há quem se inspire pela música, há quem se inspire pela infância, há quem se inspire pelo próprio universo das mulheres, mas é uma escrita que eu acho que veio para ficar, mas para que ela fique, a gente precisa incentivar, patrocinar, né? E motivar cada vez mais a nós mulheres a escrevermos. Eu acho que é isso. Sim. E o trabalho que você desenvolve com as mulheres para escrever é interessante tá aproveitar o espaço, porque a gente está no começo. É bárbaro. É isso. Obrigada. Muito bem, muito obrigada.